O menino na Venezuela gravou um vídeo avisando que 2 terremotos iriam devastar o país dele. Ele citou as cidades, ele deu detalhes. Isso foi no dia 13 de maio. Um mês depois, aconteceu. 2 tremores, um de magnitude 7.2 e o outro de 7.5, com milhares de vítimas fatais. Do dia pra noite, esse menino virou assunto na internet. Quase 1 milhão de seguidores. E ele continuou fazendo previsões. Uma pandemia depois da Copa do Mundo, um tsunami em São Francisco, a destruição de Nova York e um alerta para o Brasil, São Paulo. Mas o que quase ninguém tá te contando? Aonde está esse menino agora? Bem, numa cama de hospital, com oxigênio, debilitado, e o último vídeo dele foi gravado lá dentro. E enquanto ele está em silêncio, a imprensa internacional publica um alerta dos cientistas. O Círculo de Fogo do Pacífico está dando sinais graves, e grandes terremotos podem estar a caminho. Fica comigo até o final, porque essa história é muito mais profunda do que parece. Eu sou o Renato Barros, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreve agora. Se você acompanha aqui o canal, talvez você já conheça essa história. Eu fiz alguns vídeos sobre isso. Mas se você está chegando agora, eu preciso te situar, porque o contexto do que eu vou te contar aqui é tudo. O nome do menino é Jesus Lopes. Na internet ele se apresenta como El Servidor, o Servidor. Um menino venezuelano de Maracaibo com um perfil no TikTok. Para você que quer saber qual é o perfil dele, é @YeshuaLohin. Eu vou deixar aqui na tela. No dia 13 de maio de 2026, ele publicou um vídeo chamado Mensagem de Advertência para o Povo da Venezuela. E ele começa o vídeo dizendo o seguinte: venho trazer uma mensagem do Espírito Santo de Deus. Nesse vídeo, ele afirma que primeiro viria a perseguição à igreja da Venezuela para provar a fidelidade dos cristãos. E depois, chegariam os terremotos que afetariam o país de forma trágica. 2, não 1, 2. E não parou por aí. Ele citou os lugares. Ele falou de Caracas, Valência, Mérida, Maracaibo, Táchira, Puerto Ordaz, uma lista de cidades e estados venezuelanos. Na época, esse vídeo passou praticamente despercebido. Um menino falando de fé, num perfil pequeno. Apenas mais um entre milhões de vídeos. Até que chegou junho de 2026. 24 de junho de 2026, a Venezuela é atingida por 2 terremotos gêmeos. Magnitude 7.2 e 7.5, na região central do país. Prédios no chão, o aeroporto internacional de Maiquetía fechado e um balanço oficial devastador. Milhares e milhares de pessoas foram vítimas fatais e outras incontáveis perderam tudo. Uma das maiores tragédias da história recente da América do Sul. E aí, alguém lembrou desse vídeo do menino. Em questão de horas, aquele vídeo de 13 de maio explodiu. Milhões de visualizações, compartilhado no mundo inteiro. A pergunta que todo mundo fazia era a mesma. Como é que esse menino viu isso antes? Um mês antes? Como assim? O perfil dele saltou para quase 1 milhão de seguidores atualmente. A imprensa da América Latina cobriu o caso. E o Jesus Lopes deixou de ser um menino anônimo, para virar, para muita gente, um profeta. E para outros, uma coincidência perigosa. Nós vamos chegar nesse debate ainda no vídeo. Mas antes, você precisa saber o que ele previu depois. Porque foi aí realmente que a coisa ficou pesada. Eu cheguei a fazer alguns vídeos, mas aqui eu vou colocar tudo que eu coloquei em vários vídeos em um só. A previsão número 1 que ele fez é que uma pandemia, depois da Copa do Mundo, chegaria. O vídeo sobre isso, ele tem o título de A Chegada do Leviatã. Então, nesse vídeo de 30 de maio, ou seja, ainda antes dos terremotos, ele afirmou que o Mundial de Futebol, a Copa do Mundo, seria o estopim de uma macropandemia causada pelo norovírus. Segundo ele, os contágios silenciosos já teriam começado. E o auge dessa macropandemia aconteceria entre janeiro e abril de 2027. Olha esse ano de novo aí, E ele comparou. Ele disse que tiraria a vida de muita gente, assim como a peste negra. E ele encerra de um jeito que sempre encerra o seu vídeo. Assim diz o Senhor. A previsão número 2, muito grave. Ele fala de um tsunami em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele afirmou que o maior tsunami da história aconteceria em São Francisco, na Califórnia, com ondas de até 32 metros de altura. E ele usou uma referência que todo mundo entende. Ele falou assim, seria no nível do filme O Impossível. Ele também falou de um cenário para o ano de 2033, dizendo que a humanidade ainda estaria a tempo de mudar o próprio destino. A previsão número 3, a queda das grandes cidades, e é aqui que o Brasil entra. Ele disse que o Leviatã destruiria a Babilônia, e que a Babilônia, na visão dele, representa Nova York. E ele citou a sequência, Ele disse Nova York, São Paulo e São Francisco. Repara só, São Paulo. O Brasil entrou nessa lista. Ele mencionou também o Havaí. Mas o que ele fala do Brasil, ele fala desse Leviatã. O que é, ainda não sabemos, mas que destruiria a cidade. E a previsão número 4 dele é a mais polêmica de todas no campo geopolítico. E ele apontou nomes. Ele afirmou que figuras no topo do poder mundial estariam descritas, ali no livro de Apocalipse. Ele falou sobre o Elon Musk, a Tesla, falou sobre o Jared Kushner,
o genro do presidente Donald Trump, né? Então ele fala sobre a besta, falso profeta, o anticristo, né? E ele dá a entender que o Elon Musk seria esse sistema ajudando, por exemplo, o Jared Kushner, que seria o anticristo. E ele também falou sobre o maior youtuber do planeta, o MrBeast, falando também como uma espécie de besta. E ele mandou um recado direto para quem assiste o vídeo dele. Leiam Apocalipse do capítulo 13 ao 16. Bom, tudo isso que eu te contei aqui, eu tenho que ser honesto com você, são afirmações dele, tá? Então, é o que ele diz segundo o que ele recebeu de previsão, né? De como uma profecia. Então, já que aconteceu, por exemplo, na Venezuela e ele falou antes, as pessoas estão levando muito a sério tudo isso que ele falou depois. Bom, e aí veio a previsão, né, que fez o nome dele estourar de novo. Dessa vez no mundo do entretenimento, isso mesmo. Já doente, já hospitalizado, e eu vou chegar nesse ponto que eu vou contar pra você, ele publicou um vídeo relatando uma visão nova. Ele descreve que entrou numa espécie de uma cidade abandonada e que ele foi atacado por um ser demoníaco, com feições parecidas com as da Freira, sabe aquele filme de terror? E ele conta que, ao perguntar o nome daquela entidade, ouviu 3 vezes a palavra Ishtar, que seria uma deusa da antiguidade, né, babilônica, e que ao pesquisar as imagens dessa deusa, os resultados que apareciam lembravam o rosto de uma das mulheres mais famosas do planeta. E aí é que deu muita polêmica. A cantora Shakira, isso mesmo. Segundo ele, e eu reforço segundo ele, tá? Ele que tá dizendo, a cantora estaria ligada, junto ao que ele chama de elite, às práticas ocultistas para se manter jovem. E recentemente muitas teorias têm surgido sobre isso, falando, a Shakira não envelhece? Como assim? E essas práticas, elas são discutidas a fundo, né, no campo das teorias da conspiração há décadas. Essa ideia de rituais da elite em busca de juventude e poder. A Shakira, provavelmente, não sei nem se viu esse vídeo, mas nunca respondeu essa história, essa acusação aí, tá? Mas os fãs, eles ficaram muito bravos, né? E saíram em defesa dela e atacaram o menino. Então as redes se dividiram. Quem apoia e acredita no que ele tá falando e nos fãs que defendem a Shakira. E aí é essa divisão que tá acontecendo que nos leva à parte mais delicada dessa história. Porque enquanto o mundo debatia as previsões dele, Jesus Lopes está travando uma batalha muito mais concreta. Ele ainda está internado num hospital em Maracaibo, na Venezuela, desde meados de junho, ou seja, ele já estava doente quando ficou famoso. Pelo relato dele mesmo, a internação foi causada por uma cetoacidose, que é uma complicação grave provocada por níveis altíssimos de açúcar no sangue, que, segundo ele, acabou comprometendo também os seus pulmões. No último vídeo que ele publicou, gravado na cama do hospital, ele aparece com uma sonda no nariz e visivelmente debilitado, né, usando oxigênio. Circularam nas redes sociais também relatos de que ele estaria passando por diálise, então é uma coisa bem complicada. E a família dele abriu, né, no perfil dele você pode encontrar canais para doações, pedindo ajuda para poder comprar medicamentos e insumos. E mesmo assim, mesmo naquele estado, o que ele faz no vídeo? Ele agradece. Agradece a cada pessoa que perguntou pela vida dele, a cada pessoa que ajudou com os remédios e pede orações pelo povo da Venezuela que está retirando corpos dos escombros até hoje. E desde então, silêncio. Nenhum vídeo, teve apenas alguns stories que ele publicou, mas na sua última aparição, né, mostrou um menino com um aspecto físico muito deteriorado. Não existe nenhum boletim médico oficial, tudo que se sabe são os vídeos dele e da família. Um veículo chegou a informar que ele estava estável e sem risco de vida, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. E aí é impossível não notar, né, a ironia trágica dessa história. O menino que o mundo inteiro procura para saber sobre o futuro, hoje luta pelo próprio futuro numa cama de hospital. E é aí que a história cruza com a ciência, porque enquanto o menino está em silêncio lutando por sua saúde, a Terra não está. O jornal britânico Daily Mail, ele publicou uma matéria com um alerta de cientistas sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, aquele anel de 40 mil quilômetros que contorna o Oceano Pacífico, da América do Sul até a Nova Zelândia. Para você ter dimensão, cerca de 90% de todos os terremotos do planeta acontecem ali. E 3/4 dos vulcões ativos do mundo também, né? Mais de 450 estão nessa faixa. E os últimos meses foram assustadores nessa região. Olha só essa sequência do que aconteceu. Em julho do ano passado, um mega terremoto de magnitude 8.8 atingiu uma parte lá da Rússia, um dos mais fortes já registrados na história. Em dezembro, um tremor de 7.5 no Japão, né, fez as autoridades japonesas emitirem um alerta oficial de um mega terremoto. E o painel sísmico do Japão calcula entre 60% e 90% de chance de um mega terremoto atingir aonde? A fossa de Nankai nas próximas décadas, com o potencial de gerar um tsunami de mais de 20 metros de altura. Em junho desse ano, um de 7.8 nas Filipinas. Dias depois, 7.2 no Japão de novo. E aí, em junho 24, também a Venezuela, né?